Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Amaral de Castro, médico oncologista de Brasília. Hoje vou compartilhar com vocês um tema absolutamente essencial na prática oncológica: o tromboembolismo venoso associado ao câncer. Neste vídeo, vamos cobrir desde a fisiopatologia até as recomendações práticas que vocês podem implementar imediatamente em suas instituições. Vamos começar. Ao final deste vídeo, vocês serão capazes de reconhecer por que o tromboembolismo venoso é tão importante em câncer. Vocês vão aprender a usar a escala de Khorana para estratificar risco de forma prática. Também vão diagnosticar corretamente o TEV em pacientes oncológicos, considerando apresentações atípicas. Além disso, vão indicar profilaxia e tratamento com base nas melhores evidências disponíveis. Tudo isso é aplicável na prática clínica de hoje. Deixem-me começar com números que ilustram por que estamos aqui. Pacientes com câncer têm 4 a 7 vezes mais risco de desenvolver tromboembolismo venoso comparado à população geral. Mais importante ainda, o TEV contribui para até 18% dos óbitos em pacientes oncológicos hospitalizados. E mesmo com anticoagulação adequada, a taxa de recorrência é de 7 a 20% em 6 meses. Isso significa que é a segunda causa evitável de morte em câncer. Evitável. Isso muda tudo. Então, por que o câncer causa trombose? A resposta está na tríade clássica de Virchow, mas amplificada pela biologia tumoral. Primeiro, hipercoagulabilidade. As células tumorais expressam fator tecidual, ativam plaquetas e liberam micropartículas pró-coagulantes. É como se o tumor estivesse acelerando toda a cascata de coagulação. Segundo, lesão endotelial. A quimioterapia danifica o endotélio vascular. Cateteres venosos centrais causam trauma mecânico e o tumor pode invadir diretamente os vasos. Terceiro, estase venosa. O tumor comprime vasos. O paciente fica imobilizado, cirurgias prolongadas reduzem o fluxo. O resultado? Uma cascata de coagulação amplificada que leva à trombose. Agora, nem todos os cânceres têm o mesmo risco. Vejam este gráfico. Os cânceres de pâncreas, estômago, ovário e glioma têm risco muito alto, acima de 20%. Em seguida, temos risco alto com pulmão, linfoma e mieloma, entre 10% e 20%. Risco moderado com mama, coloretal e próstata, entre 5% e 10%. E risco baixo com melanoma e tumores de baixa agressividade, abaixo de 5%. Isso é importante porque vai guiar nossas decisões sobre profilaxia. No Brasil, os dados de autópsia mostram prevalência de 3,9% a 16,6% de TEV em pacientes oncológicos. Mas esses números provavelmente subestimam a realidade, porque há muita subnotificação. Os tipos de câncer mais frequentemente associados aqui são mama, coloretal, pulmão e pâncreas. E temos registros hospitalares do INCA que podem nos ajudar a melhorar a vigilância epidemiológica nacional. Aqui está uma das ferramentas mais importantes que vocês vão usar: a escala de Khorana. Vocês somam pontos de acordo com tipo tumoral. Pâncreas ou estômago recebem 2 pontos. Pulmão, linfoma ou mieloma recebem 1 ponto. Plaquetas acima de 350 mil recebem 1 ponto. Hemoglobina abaixo de 10 ou uso de eritropoietina recebem 1 ponto. Leucócitos acima de 11 mil recebem 1 ponto. E índice de massa corporal acima de 35 recebe 1 ponto. Depois, vocês interpretam. Score 0 significa risco baixo, menos de 1% de TEV. Score 1 significa risco intermediário, 1 a 3%. Score 2 ou maior significa risco alto, acima de 3%. E aqui, a profilaxia é recomendada. Essa escala é validada, é simples e é o ponto de partida para todas as nossas decisões. Como vocês vão suspeitar de TEV? Procurem por edema unilateral de membro inferior, dor, eritema, sensibilidade. Uma diferença de circunferência maior que 2 centímetros entre os membros é um sinal de alerta. Para embolia pulmonar, dispneia aguda, dor torácica pleurítica, taquicardia, síncope em casos graves.
Mas atenção, em pacientes com câncer, a apresentação pode ser atípica ou até assintomática. Isso é crítico, não esperem sempre pelos sintomas clássicos. Quando vocês suspeitam de TEV, o algoritmo é simples. Primeiro, D-dímero. Se for baixo e a suspeita clínica é baixa, vocês podem tranquilizar o paciente. Se o D-dímero está elevado, ultrassom Doppler bilateral de membros inferiores. Se positivo, TVP confirmada. Se o Doppler é negativo, mas vocês ainda suspeitam de embolia pulmonar, angiotomografia de tórax. Simples, linear, baseado em evidências. Agora, quando vocês devem indicar profilaxia primária? Indiquem em pacientes ambulatoriais com corana 2 ou maior durante quimioterapia. Também indiquem em todos os pacientes hospitalizados com câncer. Importante, indiquem em cirurgia oncológica de grande porte. Por último, indiquem em mieloma com talidomida ou lenalidomida. Não indiquem rotineiramente em corana 0 ou 1. Também não indiquem em contraindicações absolutas a anticoagulação. Vamos agora aos estudos que mudaram a prática. O AVERT, publicado no NEJM em 2019 por Carrier e colaboradores. Esse foi um estudo randomizado, duplo cego, com 574 pacientes ambulatoriais com câncer e corana 2 ou maior. Metade recebeu apixabana 2,5 mg 2 vezes ao dia. Metade recebeu placebo. Os resultados foram impressionantes. 3,6% de TEV com apixabana versus 10,2% com placebo. Isso é um hazard ratio de 0,36, uma redução de 64%. E o sangramento maior, 0,7% versus 0,4%, sem diferença, seguro. Esse estudo estabeleceu a apixabana como opção viável para a profilaxia primária ambulatorial. Logo depois veio o Cassino, também no NEJM 2019, por Corana e colaboradores. 841 pacientes, mesmos critérios. Metade recebeu rivaroscabana 10 mg uma vez ao dia. Metade placebo. Resultados: 4,4% de TEV com rivaroscabana versus 8,8% com placebo. Hazard ratio de 0,50. Redução de 50%. Sangramento maior, 0,5% versus 0,2%. Novamente, sem diferença significativa. Então agora temos duas opções, apixabana ou rivaroscabana para profilaxia primária. Mas tem um tipo de câncer que merece atenção especial, câncer de pâncreas. O estudo CONKO004, publicado no JCO em 2010 por RIS, testou enoxaparina 40 mg subcutânea uma vez ao dia versus observação em 312 pacientes com câncer pancreático avançado. Em 3 meses, 1,25% de TEV com enoxaparina versus 9,87% sem. Isso é uma redução de 87%. Em 12 meses, 5% versus 15,1%. Isso estabeleceu que o câncer de pâncreas avançado é uma indicação específica para a profilaxia com heparina, independente do score de Corana. Agora vocês confirmaram TEV. O que fazer? Nos primeiros 5 a 10 dias, a heparina de baixo peso molecular é a primeira escolha, enoxaparina, 1 mg por quilograma subcutânea 2 vezes ao dia, ou dalteparina 200 unidades internacionais por quilograma subcutânea uma vez ao dia. Se o paciente tem insuficiência renal grave ou instabilidade hemodinâmica, heparina não fracionada em infusão contínua. DOC pode ser considerado, mas a HBPM é mais segura nessa fase inicial. O objetivo é simples: prevenir a propagação do trombo e a embolização. Agora vamos para o tratamento prolongado. O estudo CLOT, publicado no NEJM em 2003 por Lee, foi histórico. 676 pacientes com câncer e TEV aguda. Metade recebeu dalteparina 200 unidades internacionais por quilograma subcutânea uma vez ao dia por 6 meses.
Metade recebeu varfarina com INR 2A3. Resultados foram dramáticos. 2,4% de recorrência com dalteparina versus 17,4% com varfarina, hazard ratio de 0,14, sangramento maior, 4% versus 6%, sem diferença. Esse estudo estabeleceu a HBPM como padrão ouro para TEVI em câncer por quase 20 anos. Mas em 2018, Young e colaboradores publicaram o SELECT-D no JCO, 406 pacientes com câncer e TEV aguda. Metade recebeu rivaroscabana 15 mg 2 vezes ao dia por 3 semanas, depois 20 mg uma vez ao dia. Metade recebeu dalteparina 200 unidades internacionais por quilograma subcutânea uma vez ao dia. Resultados: 4% de recorrência com rivaroscabana versus 11% com dalteparina. Hazard ratio de 0,43. Mas aqui vem o alerta. Sangramento maior foi 4,9% com rivaroscabana versus 2% com dalteparina. Especialmente em cânceres gastrointestinais e esofágicos, o risco de sangramento aumentou. Isso é importante. Agora chegamos ao Caravaggio, publicado no NEJM em 2020 por Agnelli. Esse é o maior estudo do gênero. 1.170 pacientes com câncer ativo e TEV aguda. Metade recebeu apixcabana 10 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, depois 5 mg 2 vezes ao dia. Metade recebeu dalteparina 200 unidades internacionais por quilograma subcutânea uma vez ao dia. Resultados: 5,6% de recorrência com apixcabana versus 7,9% com dalteparina. Hazard ratio de 0,63. E aqui está o diferencial. Sangramento maior foi 3,8% com apixcabana versus 4% com dalteparina, praticamente idêntico. Esse estudo estabeleceu a apixcabana como opção preferencial para tratamento prolongado, sem o excesso de sangramento observado com rivaroscabana. Então, qual anticoagulante vocês devem usar por 6 meses? Primeira escolha: apixcabana 5 mg, 2 vezes ao dia, recomendação forte, evidência alta. Segunda escolha: dalteparina, 200 unidades internacionais por quilograma uma vez ao dia, recomendação forte, evidência alta. Terceira escolha: rivaroscabana, 20 mg uma vez ao dia, com cautela em tumores gastrointestinais. Quarta escolha: eduscabana, 60 mg uma vez ao dia, evitar em câncer gastrointestinal. Quinta escolha: varfarina, apenas SIDOC ou HBPM não estão disponíveis. E lembrem, duração mínima de 6 meses com câncer ativo. Depois, vocês individualizam. Uma ressalva importante: em pacientes em quimioterapia, é importante avaliar as interações medicamentosas, mas isso será tema de outro vídeo. Deixem-me resumir os 3 grandes estudos de tratamento aqui nesta tabela. CLOT: 676 pacientes, 2,4% versus 17,4%, hazard ratio 0,14. SL e CT-RIFEN-D: 406 pacientes, 4% versus 11%, hazard ratio 0,43, mas mais sangramento. Caravaggio: 1.170 pacientes, 5,6% versus 7,9%, hazard ratio 0,63, sem mais sangramento. A leitura crítica: apixcabana é o único DOC que não demonstrou aumento de sangramento em relação a HBPM. Agora, uma pergunta que vocês vão receber: e se colocarmos um filtro de veia cava? A resposta é: use apenas em exceções, indicações restritas. Contraindicação absoluta a anticoagulação, sangramento ativo não controlado, progressão do trombo, apesar de anticoagulação. Limitações importantes: aumenta risco de TVP recorrente, não melhora a sobrevida, filtros recuperáveis devem ser removidos. O estudo PREPIC, publicado no NEJM em 1998 por Decuzus, seguiu 400 pacientes por 8 anos. Metade recebeu filtro permanente, metade não. Resultados:
Embolia pulmonar recorrente foi 1,1% com filtro versus 4,8% sem filtro, benefício. Mas trombose venosa recorrente foi 21,1% com filtro versus 11,6% sem filtro, prejuízo. E sobrevida em 8 anos, aproximadamente 75% em ambos os grupos, sem benefício de sobrevida. Então, use filtro apenas em situações extremas. E se o paciente tem trombocitopenia, plaquetas maior que 50.000, anticoagulação completa, sem ajuste, plaquetas entre 20.000 e 50.000 HBPM em dose reduzida, monitoramento próximo, plaquetas menor que 20.000, adiar anticoagulação, considerar filtro, transfusão de plaquetas conforme necessário. Pergunta frequente: é seguro anticoagular um paciente com metástases cerebrais? Sim, é seguro. O benefício supera o risco na maioria dos casos, mas com precauções, ressonância de crânio antes de iniciar para excluir sangramento recente, HBPM, preferencial na fase inicial, monitoramento clínico próximo, mieloma múltiplo com talidomida ou lenalidomida. Profilaxia é mandatória. Esses fármacos aumentam significativamente o risco de TEV, especialmente combinados com corticosteroides. Opções: heparina de baixo peso molecular em dose profilática ou ácido acetilsalicílico em baixa dose para risco padrão. Manter durante todo o período de uso do imunomodulador. Deixem-me explicar rapidamente como funcionam. HBPM inibem fator X, A e fator 2 a via antitrombina. Via subcutânea, meia-vida 4 a 5 horas, sem monitoramento necessário. DOC inibem diretamente o fator XA. Via oral, meia-vida 12 a 14 horas, sem monitoramento necessário. Atentar para interações medicamentosas como quimioterapia, checar antes. Varfarina inibe síntese de fatores K-dependentes. Via oral, meia-vida 20 a 60 horas, requer monitoramento de INR. Todos esses anticoagulantes estão disponíveis e aprovados no Brasil. Apiscabana, rivaroscabana, edoscabana, enoxaparina, dalteparina, tinzaparina, fondaparinux e varfarina. Todos aprovados pela Anvisa e cobertos pela ANS conforme rol de procedimentos. Então vocês têm opções. Deixem-me resumir tudo em 4 quadrantes. Profilaxia primária. Apiscabana, 2,5 mg 2 vezes ao dia, ou rivaroscabana, 10 mg 1 vez ao dia, para corana, 2 ou maior. Tratamento agudo. HBPM, por 5 a 10 dias. Terapia prolongada. Apiscabana, 5 mg 2 vezes ao dia, por 6 meses. Filtro de veia cava, apenas se contraindicação absoluta à anticoagulação. Aqui está o fluxograma de estratificação que vocês vão usar. Avaliam tipo tumoral e fatores clínicos, calculam score de corana, interpretam. Score 0 significa sem profilaxia. Score 1 significa considerar em situações especiais. Score 2 ou maior significa profilaxia recomendada com apiscabana ou rivaroscabana. Simples, prático, baseado em evidências. E aqui está o fluxograma de tratamento. TEV, confirmado, avaliam função renal e risco hemorrágico, fase aguda com HBPM 5 a 10 dias, fase prolongada com apiscabana 6 meses, monitoram sangramento e recorrência, reavaliam duração conforme a atividade do câncer, linear, prático, baseado em evidências. Deixem-me encerrar com a mensagem principal. TEV em câncer é uma complicação prevenível e tratável. Pontos-chave. TEV é frequente e associado a maior mortalidade. A escala de Corana permite prevenção eficaz. A Apiscabana é preferencial para profilaxia e tratamento. A aplicação sistemática das recomendações melhora desfechos. Meu desafio para vocês: implementem a escala de Corana em sua rotina e discutam a profilaxia com sua equipe multidisciplinar. Obrigado pela atenção. Há tempo para perguntas?
Aproveito para convidar a todos a visitarem o portal www.rafaelcastroonco.com.br e lá visitarem o site da Oncopraxis para profissionais de saúde. Cadastre-se para a área restrita e ter aulas exclusivas. Venha ficar por dentro das novidades em oncologia.